Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 75. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulos 29 e 30, também Deuteronômio, capítulo 29, além de Salmos, número 112, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulos 29 e 30. No primeiro dia do 7º mês, tereis uma santa assembleia, e a suspensão de todo o trabalho servil. Será para vós um dia de toques de trombetas. Oferecereis, em holocausto, de suave odor ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 pelo touro, 2/10 pelo carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode, em sacrifício pelo pecado, para fazer a expiação por vós. Tudo isso sem prejuízo do holocausto, do mês e sua oblação, do holocausto perpétuo e sua oblação e das libações que devem acompanhar regularmente esses sacrifícios. Esses serão sacrifícios pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis, em holocausto de suave odor ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 para o touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do sacrifício para as expiações, do holocausto perpétuo com sua oblação, nem de suas libações. No dia 15 do 7º mês, tereis uma santa assembleia com a suspensão de toda a obra servil. Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto um sacrifício de agradável odor ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 por carneiro e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quarto dia, oferecereis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quinto dia, oferecereis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sexto dia, oferecereis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sétimo dia, oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No 8º dia, tereis uma solene assembleia e a cessação de todo o trabalho servil.
Oferecereis em holocausto, em sacrifício consumido pelo fogo, de suave odor ao Senhor, um touro, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelo touro, pelo carneiro e pelos cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode, um sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. Tais são os sacrifícios que oferecereis ao Senhor em vossas solenidades, além de vossos votos e vossas ofertas espontâneas, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios pacíficos. Moisés referiu aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. Se uma donzela que se encontre ainda na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez ou da obrigação que tomou, nada disse, todos seus votos e suas obrigações serão válidos. Porém, se seu pai se opuser no dia em que ele tiver conhecimento disso, todos seus votos e obrigações serão inválidos, e o Senhor o perdoará, porque seu pai se opôs. Se, na ocasião de seu casamento, ela estiver ligada por algum voto, ou algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo-o, não disser nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como os compromissos tomados. Mas se o marido, no dia em que disso tiver conhecimento, desaprová-lo, serão nulos o seu voto e o compromisso tomados inconsideradamente, e o Senhor o perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada e toda obrigação que ela se impuser a si mesma será válida para ela. A mulher que está em casa de seu marido, se obrigar com voto ou se impuser uma obrigação ou juramento, desde que o marido, ao sabê-lo, nada diga, nem se oponha, todos seus votos serão válidos, bem como todo compromisso que ela tiver tomado. Porém, se seu marido se opuser ao ser informado de seus votos, todos eles serão nulos e, igualmente, todos os compromissos que tiver tomado serão sem valor porque foram anulados por seu marido, e o Senhor o perdoará. Seu marido pode ratificar ou anular todo voto ou todo juramento que ela tiver feito para se mortificar. Se seu marido guardar silêncio até o dia seguinte, com isso ratifica todos os seus votos e todos os seus compromissos, e os ratifica porque nada disse no dia em que deles teve conhecimento. Se os anular depois do dia em que o soube, levará a responsabilidade da falta de sua mulher. Tais são as leis que o Senhor prescreveu a Moisés, com relação a marido e mulher, pai e filha, quando esta é ainda jovem e vive na casa de seu pai. Deuteronômio, capítulo 29. Moisés convocou todos os israelitas e disse-lhes: Vistes tudo o que o Senhor fez diante de vossos olhos no Egito, ao faraó, à sua gente e à sua terra, as grandes provas que se desenrolaram aos vossos olhos, esses sinais e extraordinários prodígios. Até o presente, porém, o Senhor não vos deu um coração que entenda, nem olhos que vejam, nem ouvidos que ouçam. Eu vos conduzi durante 40 anos pelo deserto, sem que vossas vestes se gastassem sobre vós, nem os sapatos de vossos pés. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou cerveja, para que reconhecesseis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Chegaste finalmente aqui. Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, saíram contra nós para combater-nos, mas nós os vencemos. Conquistamos sua terra e a repartimos entre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observareis, pois, as palavras dessa aliança e as poreis em prática, para serdes bem-sucedidos em todos os vossos empreendimentos. Vós estáis hoje todos em presença do Senhor, vosso Deus, vossos chefes, vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, vossos filhos e vossas mulheres, o estrangeiro que mora no acampamento, desde o cortador de lenha até o carregador de água. Estais todos para entrar na aliança do Senhor, teu Deus, na aliança garantida com juramento, que o Senhor, teu Deus, faz neste dia contigo, a fim de fazer de ti o seu povo, e ele próprio ser o teu Deus, como te prometeu e jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não só convosco faço esta aliança, garantida com juramento, faço-a também com todos os que estão aqui presentes entre nós diante do Senhor, nosso Deus, e com todos os que não estão hoje aqui. Sabeis de que modo habitamos na terra do Egito, e conheceis nossas peregrinações entre os povos por entre os quais passastes. Vistes suas abominações e seus ídolos infames de pau e de pedra, de prata e de ouro, que se acham entre eles.
Não haja entre vós homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor, nosso Deus, para oferecer culto aos deuses dessas nações. Não haja entre vós raiz que produza sícota e absinto. Que ninguém, ao ouvir as palavras deste juramento, se lisonjeie no seu coração, dizendo: eu terei paz, mesmo que me obstine em seguir as minhas inclinações, porque o que está saciado seria arrastado com o que tem sede. O Senhor não o perdoaria, mas sua cólera e sua indignação se inflamariam contra ele. Todas as maldições contidas neste livro viriam sobre ele, e o Senhor apagaria o seu nome de debaixo dos céus. O Senhor o separaria, para a sua desgraça, de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escritas neste livro da lei. A geração vindoura, vossos filhos, que nascerem depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, perguntarão, à vista dos flagelos e das calamidades com que o Senhor tiver afligido esta terra, à vista do enxofre e do sal, e deste solo abrasado, inculto e estéril, onde não cresce erva alguma, a semelhança da destruição de Sodoma e Gomorra, de Adama e de Seboim, que o Senhor devastou em sua cólera e em seu furor. Todas essas nações perguntarão, por que o fez assim o Senhor a esta terra? E de onde vem o ardor de tamanha cólera? E responderão, é porque abandonaram a aliança que o Senhor, o Deus de seus pais, tinha feito com eles quando os tirou do Egito, e serviram outros deuses, adorando deuses que não conheciam e que o Senhor não lhes tinha indicado. A cólera do Senhor acendeu-se contra essa terra, e ele mandou sobre ela todas as maldições escritas neste livro. O Senhor, em sua cólera, seu furor e sua indignação, arrancou-os de sua terra e os exilou para uma terra estranha, como se vê hoje. O que está oculto pertence ao Senhor, nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Salmo 112, da Bíblia Ave Maria. Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura do céu. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra? Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre da imundície, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. E a mulher, que, antes, era estéril, ele a faz, em sua casa, mãe feliz de muitos filhos. Muito bem, estamos chegando aos últimos capítulos de Números e Deuteronômio, e à medida que a história desse período de andar no deserto chega ao fim, vamos ouvir algumas regras, mais algumas, né? As linhas do tempo estão finalmente convergindo. Números é o começo, Deuteronômio é o fim, e em Números 29 temos uma revisão dos dons das festas. A festa das tendas, festa das trombetas, dia da expiação, que é um dia de tristeza pelos pecados, onde as pessoas se lembrariam de seus pecados e ofereceriam sacrifícios. E você deve ter notado a repetição das oferendas na festa das barracas, que é a festa das tendas. A única coisa que mudava todos os dias, começando no primeiro dia havia 13 novilhos, depois no segundo dia 12 novilhos, e assim por diante no sétimo dia haveriam 7 touros e no oitavo dia uma assembleia solene. Então um touro, um carneiro e 7 cordeiros foram oferecidos ao Senhor. Os dias foram marcados por essas oferendas. As pessoas estavam oferecendo tantas coisas durante essas festas. E por que tanto era oferecido? Porque é a festa da abundância. O Senhor deu tanto ao povo, então eles vão devolver tanto quanto o Senhor vos deu. Deus não precisa disso, mas Deus nos pediu. Dar abundância é um presente. É disso que se trata a festa das tendas. E em Números 30 fala sobre o cumprimento dos votos. Fala sobre a diferença entre quando um homem faz um voto e que deve manter esse voto. Fala sobre a dinâmica entre um homem e uma mulher mantendo um voto. Se uma mulher é viúva, não é casada ou não vive sob a casa de seu pai ou marido, então ela está no controle de seus próprios votos. Em Gênesis 3, nós vimos que há um equilíbrio quando se trata da vida do povo de Israel. O equilíbrio tem a ver com o fato de que homens e mulheres são criados de formas iguais em sua dignidade, igualmente feito à imagem e semelhança de Deus. Mas, por causa da queda, há uma sensação de desequilíbrio. Nós não gostamos disso, e é injusto em alguns aspectos. A lei aqui, quando se trata do pai ou marido da mulher, é capaz de cancelar o voto da mulher.
Essa lei não é porque é assim que deve ser, mas é assim que é a vida em um mundo quebrado. É importante entender, nós não vivemos em um mundo ideal. Todas as leis não são escritas para o mundo ideal. Todas as leis de Levítico, Números, são dadas ao povo de Israel porque eles estão vivendo em um mundo quebrado. Você não precisa dar leis para pessoas que não estão vivendo em um mundo quebrado. Deus está dando o próximo passo para essas pessoas. Quando você está vivendo em um relacionamento um com o outro e com Deus, sua tentação será usar um ao outro, manipular um ao outro, dominar um ao outro, ignorar Deus ou não dar a Deus o que deve a Ele. A lei está aqui para cobrir em todas essas coisas. Essas leis não se encaixam necessariamente em nosso tempo e local, quando se trata de votos. Um voto é definido como uma promessa feita a Deus. Esse voto é obrigatório. Um voto não é o mesmo que uma resolução. Toda vez que fazemos um voto ou promessa a Deus, é realmente sério. Tanto que aqui em Números fala que se você for liberado de um voto, ele não será usado contra você. Se você não estiver liberado do seu voto, ou não cumprir seu voto, ele será mantido contra você. Isso é coisa séria para fazer uma promessa ao Senhor. É uma das razões pelas quais Jesus fala sobre isso, sobre juramentos imprudentes e fazer o voto levianamente. Jesus diz que não jure sobre o cabelo de sua cabeça, porque você não pode fazer um cabelo branco ou preto por conta própria. Não jure sobre o tempo, não jure sobre a terra, porque ela é o escabelo de Deus, não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Jesus não está proibindo o uso de votos. Jesus estava destacando o fato de que o uso de votos proliferou no início do século I. Então, com esse aumento dos votos, quando Jesus estava andando nesta terra, fez com que ele destacasse essas restrições para terem atenção sobre aquilo que se jurava. Isso tudo é para dizer o que vem em Deuteronômio 29. Aqui está Deus fazendo uma nova aliança de muitas maneiras nas planícies de Moabe. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. Moisés está prestes a chegar ao fim da sua vida. Aqui está a renovação da aliança. Este é o convite e ordem de renovação com Deus. Não se volte a outros deuses, porque é isso que os israelitas vão querer fazer. Volte-se ao Deus que tem um voto com você, que tem uma aliança com você. Isso pode soar como um disco quebrado, mas esta é a tentação que é sempre presente em nós, de apenas nos encaixar no povo, de apenas parecer como todo mundo parece. Isso é perigoso, porque vamos acabar quebrando o voto que fizemos com Deus, de fidelidade e amor a Ele. Deus diz que os povos não podem ser com todos os outros, não porque são especiais, mas porque pertencem a Deus. Então, no dia de hoje, nós sabemos voltar o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso redor e buscarmos ser essa imagem e semelhança de Deus. Esse é o ideal. Nós não estamos nesse ideal. Nós queremos buscar ser a imagem e semelhança de Deus. E para buscar ser essa imagem e semelhança de Deus, temos que cumprir com os votos que fazemos a Ele. Os votos do nosso batismo, os votos na Eucaristia, os votos na confissão, os votos no matrimônio, os votos na ordem. Todo sacramento é uma renovação dos nossos votos com o Senhor. Então que hoje busquemos olhar as pessoas ao nosso redor, tendo em vista esses votos que carregamos, para que elas, ao nos olharem, percebam um ser humano tentando melhorar quem é e não querendo igualar-se a todos aqueles que não querem um compromisso com Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.